Oi turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Aristóteles, né? E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, né? Arejado, silencioso, fones de ouvido, todo o seu material próximo a você. Estojo, lápis, caneta, borracha, seus livros e vamos para a aula. Aristóteles, né, nascido em 384 a.C. até 322 a.C., foi um dos mais importantes filósofos gregos e o principal representante da terceira fase da história da filosofia grega, a fase sistemática, né? Escreveu uma série de obras que falavam sobre política, ética, moral e outros campos de conhecimento. Foi professor de Alexandre o Grande, né, de 356 a.C. até menos 323 a.C. Por conta do local de seu nascimento, o autor é chamado comumente de o Estagirita, né? De origem aristocrática, causou admiração pelo seu comportamento requintado e pela sua inteligência. Logo se tornou o discípulo predileto do mestre que observou. E aí ele fala, né, a seguinte frase: minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos estudantes e o cérebro de Aristóteles. Com a morte de Platão, 347 a.C., o brilhante e famoso aluno se considerava o substituto natural do mestre na direção da academia, porém foi rejeitado e substituído por um ateniense nato. Decepcionado, deixou Atenas e partiu para Aternaus, na Ásia Menor, então grega. Foi conselheiro de estado de um antigo colega, filósofo e político, Hermias. Casou com Pítria, filha adotiva de Hermias, mas quando os persas invadiram o país e mataram seu governante, ficou novamente sem pátria. Em 343 a.C., foi convidado por Filipe II da Macedônia para preceptor de seu filho Alexandre. O rei queria que seu sucessor fosse um requintado filósofo, assim como preceptor da corte da Macedônia. Durante 4 anos, teve a oportunidade de prosseguir suas pesquisas e desenvolver muitas das suas teorias. Aristóteles muitas vezes fez objeções ao idealismo de seu mestre Platão. Para Platão, existem duas categorias de seres: o mundo sensível, que é o mundo das aparências, versus o mundo inteligível, que é o mundo da essência. Assim, nenhum objeto concreto conseguiria representar a si mesmo na sua totalidade. Somente a ideia asseguraria o conhecimento seguro, que seria acessado pelo intelecto da razão. Por sua vez, Aristóteles afirmava que só havia um mundo. A grande diferença era como conhecemos esse mundo, pois captaremos através dos sentidos e do intelecto, né? Ele cria o conceito de substância ao afirmar que não existe a ideia de um objeto e o dito objeto. Por sua vez, Aristóteles afirmava que só havia um mundo. A grande diferença era como conhecemos esse mundo, pois captaremos através dos sentidos e do intelecto. Então, gente, aqui a gente viu um pouco, né, sobre a história do Aristóteles, né, e a sua concepção artística, né. Ele era um grego, né, foi um filósofo muito importante, representante da terceira fase da história da filosofia grega, né, a fase sistemática, que era a fase que queria provas concretas de tudo. Ele escreveu várias obras que falavam sobre política, ética, ciências e tudo mais. Foi professor de Alexandre o Grande, né, que a gente viu que foi um grande desbravador, um grande conquistador. Por conta do local de seu nascimento, o autor é chamado de Estigirita, né, de origem aristocrática, causou admiração pelo seu comportamento requintado e pela sua inteligência. Então aqui, essa frase aqui de Platão, né, que dizia assim: minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos estudantes e o cérebro de Aristóteles, né, fazendo referência de que esse seu aluno era um dos mais inteligentes.
Porém, com a morte do Platão, né, ele não conseguiu tomar essa academia, né, mesmo sendo considerado o mais inteligente, foi um outro grego que tomou esse lugar. Então ele ficou chateado e foi morar em outro lugar. E casou-se com a Pítria, né, filha adotiva de Hermias, e teve vários outros tipos de contribuições para a filosofia. Falava que existia um mundo, né, inteligível, né, e essencial, mas que tinha que ser composto a partir de experimentos de objetos e coisas concretas, né? E aqui eu deixo a atividade para vocês, né, sobre o idealismo de Aristóteles. Diga quais as diferenças dele e de outros filósofos, né? Você vai botar dois nomes aqui de dois filósofos e comparar o idealismo dele, né, do Aristóteles, com desses outros filósofos, ok, gente? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo. Siga a gente nas nossas redes sociais. Acessem o conteúdo da agenda eletrônica de vocês para ficar sabendo das novidades da escola. Eu vou ficando por aqui. A todos um grande abraço. A gente se vê na próxima aula. Valeu!